Ontem foi um dia em Brasília bastante movimentado, né? Muitas tentativas de tentar reverter essa decisão. Paulo César já comigo para a gente continuar falando desse assunto. No final da tarde chegou de fato a informação, né? Tem um tom político aí nessa decisão? Bom dia. Bom dia, Karina, para você que está com a gente. Aos pescadores hoje, que pelo menos numa faixa do norte, litoral norte e também governador Celso Ramos na Grande Florianópolis, podem comemorar esse avanço. Claro que tem tom político sim, viu, Karina? Isso demonstra a importância do envolvimento político. Talvez não chegássemos a esse patamar se esse envolvimento todo tivesse acontecido um pouco antes. Mas aconteceu, é um primeiro passo, precisa desse regramento publicado em Diário Oficial e que possivelmente deve acontecer de hoje para amanhã, naturalmente dando uma amplitude para os pescadores buscarem novamente a captura da tainha na Grande Florianópolis. Também esperamos que tenha essa correção, porque esse documento pode trazer isso também, já que ainda não tem 100% de definição, além dos pontos apresentados ali pelo Geiseriel. Mas como a Karina bem disse, é esse tom político que a gente precisa abordar. E não importa se é de situação ou oposição, o diálogo, a conversa mais madura, aquilo que a gente busca de discernimento do que é certo, o que é errado, é importante quando a gente coloca o cenário político envolvido. Chegou ao presidente da República a reclamação, o xingamento, como ele mesmo disse, de pescadores em relação a ele. Mas lembrando que decisões como essas não partem de um agente político e sim de agentes técnicos. E por isso o campo técnico também precisa ter ligação direta com o campo político para que não ocorra esse tipo de equívoco que gere prejuízo para um setor inteiro, que nesse caso é o pesqueiro. Não é o primeiro ano, é o segundo que a gente enfrenta a mesma dificuldade. E talvez essa página precise ser virada, mas precisa ter membros do campo político, seja lá de direita ou esquerda, sentados na mesma mesa para encontrar uma solução. Agora, o que a gente viu de político que nunca chegou perto nem mesmo da tainha, levantando essa bandeira para tentar se estabelecer no campo político ideológico ou até mesmo no cenário eleitoral, não está nem mesmo escrito no famoso gibi. Ou seja, a gente observa que, infelizmente, muitos se aproveitam, inclusive dos pescadores, para tirarem vantagem nesse momento que é delicado para quem vive da pesca artesanal. Mas mudando de assunto, mas porém mantendo o rumo político, vamos falar de Santa Catarina. Que se Lula aproveita a oportunidade para vir em Santa Catarina e também fortalecer o cenário eleitoral para ele em 2026, outros políticos no estado também se articulam. Ontem, um nome foi definido para o Senado na chapa de João Rodrigues. O pré-candidato ao Senado é Antídio Lunelli, do MDB. Muito próximo de Jorginho Melo, muito próximo do bolsonarismo, bolsonarista declarado. Ele decidiu então ser o nome do MDB na corrida eleitoral, pré-candidato ao Senado por Santa Catarina e compondo então a chapa junto com Esperidião Amin, que já está nesse momento consolidado como pré-candidato na chapa. Naturalmente, pode surgir um problema, já que pelo menos 2 deputados estaduais têm cargos indicados no governo Jorginho Melo. Nós estamos falando de Gerry Comper e também Fernando Krelin, do MDB. O que pode se esperar, talvez, sejam algumas exonerações do governo catarinense. Mas, naturalmente, o processo precisava ser definido. Afinal, em menos de 30 dias, os nomes terão que ser decididos pelas siglas partidárias. E nesse movimento do MDB, um outro partido também tomou decisão na tarde de ontem. É o PSDB, do deputado estadual Marcos Vieira. Ontem decidiram e declararam apoio, depois de uma eleição interna dentro do partido, pela condução e apoio à pré-candidatura de Jorginho Melo nas eleições de 2026. Essa decisão vem poucos dias depois de membros do partido lá no Vale do Itajaí terem declarado apoio a João Rodrigues. Ou seja, embora o partido esteja meio enfraquecido, o que a gente observa é que, de fato, as eleições dividem muitas siglas. MDB tem uma parcela ainda dividida, que não está consolidada, e o PSDB parece que segue para o mesmo caminho. O que se espera agora é que esses grupos políticos se articulem e definam, inclusive, os nomes nas nominatas, que são as chapas de pré-candidatos a deputados federais e estaduais, porque nós temos aí cerca de 30 dias para esses nomes estarem consolidados para a disputa eleitoral. E aí, Karina, eu te respondo a pergunta. Tudo tem tom político, inclusive as decisões da tainha.